igreja. Aplauda, amada igreja. Aleluia. A paz do Senhor, irmã. Está tudo bem? Amém. Bom dia, amada igreja. O meu testemunho de hoje é que eu, há 3 anos atrás, estava a correr muito atrás de uma coisa e não dava certo. E durante esse tempo que eu comecei a orar, eu sou do mês de fevereiro. E ao entrar o fevereiro, eu disse, eu vou consagrar o mês de fevereiro. Fiz jejum de 3 dias, sem comer nada, sem beber nada. Fiz um jejum seco. E o que eu queria muito há 3 anos atrás, nesse mês, antes mesmo do fevereiro começar, recebi uma resposta. O meu irmão ligou para mim, disse, te mandei uma fotografia, abre. E quando eu abri, era algo que eu não estava à espera, não contava, porque eu entrei esse ano, nem profetizei sobre essa coisa. E graças a Deus, aconteceu quando eu menos esperava. No momento certo, eu vou falar na igreja do que se trata, mas agora ainda é só entre eu e o meu Deus. Amém. Glorifica a Deus. Aplauda ao Senhor. Aplauda a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Tem mais alguém que quer partilhar um testemunho daquilo que Deus fez na sua vida durante a semana, durante o mês, durante o ano? Aleluia, acreditamos que é só. Aplauda ao Senhor, amada igreja. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Paz do Senhor a Amém. todos. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor Jesus. Levanta as tuas mãos, fecha os teus olhos. Vamos adorar o Senhor. Deus é bom, Deus é fiel. E nós vamos expressar a nossa gratidão por meio da nossa adoração. Isso. Fecha os teus olhos, levanta as tuas mãos. Cabaixa. Se alabó de reama. Oh, aleluya.
Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais uma manhã na tua presença, Rei da Glória. Obrigado pelo dormir, obrigado pelo acordar. Obrigado pelas tuas misericórdias renovadas sobre nós. Obrigado porque não fomos nós que te escolhemos, foi o Senhor que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado pelas tuas infinitas misericórdias. Obrigado por nunca desistir de nós, mesmo quando a gente não acreditava em nós. Obrigado por não nos abandonares, obrigado por nos não deixares, obrigado por nunca nos virares as costas. Obrigado pelo teu favor imensurável. Espírito Santo, obrigado pela tua presença no nosso meio. Nós damos toda a liberdade para fluires como te apraz, como te agrada. Toque as nossas vidas, transforme a nossa mentalidade, restaura-nos, edifica-nos, dê-nos uma fé crescente, dê-nos uma fé evolutiva, em nome de Jesus Cristo. Que a tua palavra fale para nós, que a tua palavra fale conosco. Mama chata kapalakatos. La prosia ramakoko baba shalamakobalamaka. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Rei da Glória. Em nome de Jesus Cristo. E a igreja que crê, dá um amém bem forte. E aplauda ao Rei da Glória. Isso, vamos celebrar Jesus. Vamos celebrar Jesus. Aleluia. Aleluia. Glórias sejam dadas ao nome do Senhor. Amém. Saúdo mais uma vez a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sejam muito bem-vindos à casa do Senhor. Amém. Tome seu assento no nome de Jesus Cristo. Hoje, ainda na senda da nossa série sobre domínio, estaremos falando sobre dimensões e esferas do domínio. Alguém tem estado a aprender alguma coisa nesses domingos que estamos aqui, espremer o conceito de domínio? Alguém tem aprendido alguma coisa? Mais do que aprender, alguém já tem estado a se posicionar como um autêntico e verdadeiro dominador? Essa mente está fraca. Aleluia. E essa é exatamente a intenção. A intenção é trazer ao corpo de Cristo a concepção de domínio, concepção real, a concepção de... Está tudo bem? Acompanhe então. Quer levantar? Quer sair? Acompanhe então a irmã lá para dentro para ver o que se passa. Isso. Nossa intenção é não só espremer, mas é criar, gerar essa mentalidade, é gerar essa concepção. Você vai descobrir, amada igreja, durante o período do ano de 2024, se você fizer o exercício de caminhar debaixo dessa visão, que as coisas na tua vida vão mudar completamente. Aleluia. Se você fizer o exercício de andar e de agir como um dominador e não como um dominado, os resultados da tua família, os resultados da tua casa vão sofrer mudanças drásticas no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Posso ouvir um amém? Então veja, quando nós falamos, ou melhor, nós vamos falar sobre dimensões e esferas de domínio, amém? Então, nas dimensões, na verdade vamos falar das dimensões, falar de duas esferas ou de dois níveis. E a ideia central de hoje é trazer ao teu entendimento, mais uma vez, a capacidade que você tem de o fazer, primeiro. Amém. E segundo, trazer para si uma chave que vai te ajudar a fazer o que você tem que fazer. Amém. Você não percebeu? Ou seja, nós temos que dominar, amém? Amém. Mas provavelmente, e eu próprio,
quando faço as minhas mensagens, eu vou, ou quando às vezes ouço alguém pregar sobre alguma coisa, profecia, ok. O que eu quero entender é como profetizar. Eu não quero muita coisa, muita volta, não. Eu quero, não é isso que a gente quer. A gente quer o como. Amém. Como pregar. Não, olha, os pregadores, não, pastor, eu quero como é que se prega? Como preparar a pregação? Não vamos dar muitas voltas. Então, hoje eu vou trazer um código, a próxima semana eu vou trazer 2 ou 3 códigos. Então, isso vai ajudar o teu domínio a ser eficaz, porque às vezes chegar na igreja e dizer, você é dominador, você domina e domina. Tá bom, pastor, eu não estou a dominar. Como? O que é que eu tenho que fazer para aumentar o meu domínio? Como? Yes. Se nós não tivermos o como, nunca vamos conseguir fazer o bolo. Como é que se faz esse bolo? Como é que se faz essa cachupa? Como? Não, cachupa não, como. Aleluia. Amém. Então, o último código vai ser um dos como exercer domínio. Na primeira dimensão do domínio, nós temos o domínio total, ou o domínio absoluto, que é o domínio que só Deus tem. Amém. Aleluia. Amém. O domínio total e o domínio absoluto, ele não pertence a homem nenhum e ele não é partilhado com absolutamente ninguém. É um domínio que exclusivamente pertence a Deus. Amém. Que Deus faz o que quer fazer, quando quer fazer, como quer fazer. Ele pode quebrar lei, protocolos, pode amar uma criança e odiar uma criança se ele quiser, como fez com Esaú e com Jacó. O domínio total de Deus faz com que, se ele quiser tirar algo do Antônio para dar para o Joaquim, ele pode tirar. É algo que ninguém pode impedir, ninguém pode resistir, ninguém pode se opor. É um domínio total, domínio absoluto. Porque Deus é o primeiro ser dominador. É por isso que nós também dominamos. Por quê? Porque essa característica de domínio é uma característica que nós recebemos de Deus quando fez o quê? Quando nos criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Amém. E eu já disse aqui várias vezes, quando Deus fala de imagem e semelhança, Ele não está falando de uma cara bonita, até porque essa cara que você tem não é nada parecida com Deus. É a junção dos cromossomas do seu pai com a sua mãe que deram esse rostinho, amém? Deus não é fisicamente parecido contigo. Quando Deus fala imagem e semelhança, Ele fala de uma natureza que Ele possui. E uma das principais naturezas que Deus possui, desculpem qual é? É a natureza dominadora. Amém. A natureza de exercer controle, Amém. exercer comando. Amém. E exercer influência sobre as coisas, sobre os sistemas, sobre as dimensões, sobre os níveis, sobre as coisas naturais e as coisas sobrenaturais. Amém. E é essa natureza que nos leva para a segunda dimensão do domínio. Qual é a segunda dimensão? A segunda dimensão do domínio é o domínio partilhado. Amém. E o domínio partilhado é o domínio, ouça, que o homem só tem quando tem ligação e conexão com Deus. Amém. O domínio partilhado é o domínio que está condicionado à nossa relação com Deus. Amém. O domínio partilhado é o domínio que flui de nós, que nós conseguimos manifestar e exercitar de forma plena e sem restrições. Significa que você pode exercer domínio sobre vida sentimental, Amém. vida financeira, Amém. sobre saúde, sobre Amém. coisas espirituais, sobre sistemas. Amém. E essa capacidade te é dada por uma única e exclusiva razão. Você não quebrou a tua comunhão com Deus. Você não quebrou a tua intimidade com Deus. Yes. Você não quebrou a tua relação com Deus. Então o que é que vai acontecer? Deus vai partilhar de uma característica que é dele e vai dar a mim e a si a capacidade de exercitar essa mesma característica. A igreja está percebendo o que eu estou a falar? Amém. Vamos lá. A igreja está a perceber? Amém. Domínio partilhado é a nossa segunda dimensão do domínio. Aleluia. Amém. Por exemplo, que pode não parecer, eu vou explicar isso, porque foi algo que, inclusive, quando eu preparava a mensagem, o Espírito de Deus fez eu olhar a perspectiva. Por exemplo, todo homem, ouça, todo homem na terra, quando perde
a relação com Deus, ele perde o domínio. Amém. Talvez você me diga, pastor, não, eu não concordo. Pastor, não conheço o Bill Gates. O Bill Gates, se domínio é governar, se domínio é controlar, o Bill Gates, quando abre uma empresa, aquela empresa está condenada ao sucesso. Pastor, eu não vou concordar com o pastor, porque o pastor não conhece o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo domina em tudo o que fez, todas as ligas que ele vai, ele tem resultados extraordinários, faz golos, ganha taças, todas as coisas que ele se envolve, cresce. No futebol dá certo, foi para o empreendedorismo, deu certo, comprou uma rádio, deu certo, tem redes de hotéis, dá certo. Não, pastor não conhece o Bento Kangamba. Bento Kangamba é um empresário angolano conceituado, ele tem domínio sobre camanga, sobre isso, sobre aquilo. Pastor não conhece o doutor Antônio, ele domina a arte de fazer operações cardiovasculares, pulmonares e papapá. Tá bom. E passou daí? Não. O domínio que você experimenta em Deus é um domínio, ouça, sem limites e sem restrições. Amém. Pega um paralítico e dá no Cristiano Ronaldo para lhe dizer, levanta-te e anda. Ele não tem relação com Deus, ele não tem domínio absoluto. Mas Amém. você que está aqui, você pode não ser profeta, pode não ser pastor, pode não ser apóstolo, pode não ser evangelista, mas com a tua relação com Deus, você pode chegar a um enfermo e dizer assim, em nome de Jesus, seja curado, e ele vai ser curado. Pega um doente e leva para o Bill Gates e diga assim, Bill Gates, você é rico, você domina sobre isso, esse homem tem VH, ora para ele ficar curado. O homem não vai ficar curado. Ou seja, o homem que não tem Deus, ele pode ter domínio, mas o domínio dele é limitado. Amém. Mas o homem que tem Deus, ele tem domínio, e o domínio dele é absoluto. Ouça, as coisas que o Bill Gates está a conquistar, eu e você podemos conquistar, mas tem coisas que você vai conquistar, experimentar, até que o Bill Gates se converta de verdade, até que o Cristiano Ronaldo se converta de verdade, até que o empresário A, B, C ou D se convertam de verdade, eles nunca vão experimentar domínio sobre todas as áreas. Amém. Então, todo homem que está quebrado na relação com Deus nunca vai ser um dominador. Amém. Sabe por que eu estou a falar isso? Porque o cristão, ele tem uma mania péssima de às vezes se menosprezar, de às vezes se diminuir, de às vezes olhar para as pessoas lá fora que têm alguns resultados aparentemente maiores do que os teus, e a pessoa cristão pensa que o fulano é melhor do que eu porque tem uma casa melhor, porque tem um carro melhor. Ouve, você tem Jesus, Amém. você tem Deus, Amém. você tem a presença de Deus, e essa presença de Deus é mais do que suficiente para te fazer dominar sobre saúde, Amém. para te fazer dominar sobre finanças, Amém. para te fazer dominar sobre negócios, Amém. para te fazer dominar em Angola, Amém. para te fazer dominar no Congo, Amém. para te fazer dominar em Portugal. Ouça, Amém. em Deuteronômio capítulo número 28, o que Deus está a falar ao povo é que se ouvires a minha voz e obedeceres, Deus está a falar de relacionamento, de intimidade com o povo para com Deus. Deus vai dizer assim, se vocês fizerem essas coisas, andarem nos meus caminhos e nos meus preceitos, você vai ser o quê? Abençoado na cidade e abençoado no campo. Amém. Não importa onde você estiver, se a tua relação com Deus não está quebrada, o teu domínio não está quebrado. Mas Amém. se a tua relação com Deus estiver quebrada, você vai ter sucesso em algumas áreas, mas você nunca vai experimentar sucesso pleno. Amém. Ouça, é por isso que você vai ver que as pessoas que são modelo de muitos cristãos, não vou falar teu modelo, mas são modelo de muitos cristãos. Ai, eu adoro o Michael Jackson, tinha muito dinheiro, era o rei do pop, mas tinha depressão. Precisava de drogas para sobreviver, não tinha domínio. Mas você vai ver, a irmã Mariquinha da esquina não tem dinheiro, mas ela não sabe o que é depressão. A depressão não tem lugar na vida dela. Amém. A agonia não tem lugar na vida dela. Por quê? Amém. Porque a presença de Deus na vida dela lhe dá domínio sobre as emoções. Amém. Ela não precisa de uísque para dormir, não precisa de uma pílula para dormir, não precisa de cocaína para dormir, não precisa de estar rodeada de homens e de mulheres para se sentir completa. A presença de Deus lhe basta. Amém. Os homens e as mulheres que são modelo de muita gente de vida lá fora, muitos dormem às 4, acordam às 7. Yes. Mas você dorme às 18 e para acordar às 8 tem que murrar. Levanta, levanta, levanta. Por causa do quê? Por causa do teu domínio. Amém.
Então, alguns homens, veja, é fundamental que você tenha modelos para seguir. Isso é indiscutível. Mas até os modelos que a gente segue, há modelos que a gente deve segui-lo com limites. Eu adoro a Whitney Houston. A Whitney foi a primeira mulher negra que fez, que causou, que alcançou, que produziu, que teve. Não tinha domínio. Domínio limitado. Por quê? Porque ela começou no coro da igreja. Quando ela quebrou a relação dela com Deus, a vida dela não foi além de ser uma famosa. Amém. Mas no backstage, saía do palco angustiada. Precisava de droga, ouça, para viver depois do palco, e precisava de droga para poder subir no palco. Amém. Não era dominador. Todo homem que você às vezes vê na televisão, senhor fulano. Eu conheci um caso de alguém, esposa de uma pessoa alta aqui no país, por uma questão de ética, que são pessoas que quando você precisa de alguma coisa, são nomes que soam em algumas mesas. Vamos fazer o pedido de patrocínio para a pessoa YXZ. Vocês já ouviram falar de cirrose? Amém. Sabem por que essa doença vem? Amém. Por causa de quê? Álcool. Beber mal e porcamente, sem comer em condições. Mulher de um dos homens mais ricos de Angola morreu de quê? De cirrose. Mas era alguém que, se você chegasse num sítio e a pessoa chegar, mulheres, sobretudo muitas, ai meu Deus, senhora fulana, olha a pasta dela, olha a sandália dela, olha a chinela dela, olha o vestido dela, que anel é esse, que pulseira é essa? Não, eles estão bem. Ouve, você não está percebendo, você está melhor do que muita gente que você acha que está bem. Amém. Eu estou a dizer algo que você não está percebendo. Ouça, você está numa condição melhor do que muita gente que você quer se inspirar e querer ter uma vida igual a deles. Por quê? Teu coração funciona bem. Amém. Teu pulmão funciona bem. Amém. Você fica um dia sem ter comida, dormes bem, acordas bem. Amém. De manhã estás a sorrir conosco. Eu conheço pessoas que quando a conta bancária deles baixa só um pouco de nível, eles não são da igreja, mas começam a pôr louvor. Tremem, ficam doentes. Mas a tua conta pode ficar um mês sem entrar nem uns 5 tons. Você vem aqui na igreja, o louvor toca e você está aí, receberei. Amém. Tem pessoas que querem se matar porque... E você chega... Jesus Cristo. Tenho que controlar algumas coisas que eu quero falar aqui. Veja, eu fui visitar alguém. Cheguei na casa da pessoa. Encontrei a pessoa no quarto, na cama. Eu disse, o problema é grave, Jesus. O que se passa? Não, está tudo bem, pastor, está tudo bem. Depois eu fui conversar com a parceira da pessoa. O que se passa? Não, pastor. Não tem. Eu falei, o homem está a ficar deprimido. Porque, errado no nome de Jesus. Eu quero falar uma coisa. Você está melhor do que muita gente que você se inspira. Você está melhor que você se inspira. Amém. Você está melhor do que muita gente que você admira. Amém. E eu profetizo no nome de Jesus. No ano de 2024, quanto mais a tua Deus crescer e evoluir, amém, mais domínio Deus as coisas naturais, amém, sobre as coisas materiais, amém, em nome de Jesus Cristo. Amém. Efésios capítulo de número 1. Efésios capítulo de número 1. E aqui eu começo a minha mensagem. Efésios capítulo de número 1. O que se passa? Já todo mundo está lá? Versículo de número 19. Efésios capítulo de número 1, versículo de número 19. Diz assim a palavra do Senhor. Já todo mundo está lá? Isso. Ao 22. E qual a sobre-excelente grandeza do seu poder sobre nós os que cremos,
segundo a operação da força do seu poder, e qual a sobreexcelente, significa a grandeza acima, né? Sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Ou seja, Jesus, aqui a Bíblia, Paulo está falando de Jesus, que ele é grande, e a grandeza dele é acima e mais excelente do que a nossa grandeza. Amém. Quando a Bíblia fala acima de nós, quando Paulo fala comparando Jesus a nós, sabe o que Paulo está dizendo? Que você também é grande. Amém. Só que Jesus é maior do que você. Amém. Paulo não está dizendo que você é pequeno, que você é um zero à esquerda, que você é um zé ninguém. E eu quero que você entenda que às vezes há mensagens da Bíblia que nós pensamos que é para todos. Não, há mensagens da Bíblia, há dimensões da Bíblia que é mesmo só para quem tem Jesus. Amém. É mesmo só para quem tem comunhão com Deus, não é para todo mundo. Yes. Aleluia. Amém. Então, essas coisas que a Bíblia está aqui a falar é para gente que tem comunhão e intimidade com Deus, para gente que busca, que serve, que Amém. anda e que caminha com Deus. Não é para o Zé Ruela da esquina, para Maria das Catanas. Não. É para gente com comunhão com Deus. Amém. Amém. Qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação. Veja o que ele está dizendo, os que cremos. E aqui a palavra crer não é acreditar somente que Jesus existe, porque a Bíblia fala que até os demônios acreditam no poder de Deus. Yes. Aqui a palavra crer é numa perspectiva de o conceito do Novo Testamento, aliás, de crer em Deus é segui-lo, é aplicar, é reproduzir o que Deus orienta que façamos. Amém. Então, Paulo não acredita numa comunidade, nem eu, que diz que crê em Deus, mas rouba. Yes. Crê em Deus, mas adultera. Crê em Deus, mas ama o pecado de todas as espécies. Crê em Deus, mas faz coisas que abominam a Deus. Crer em Deus pressupõe seguir de forma cega Amém. os princípios, mandamentos e pressupostos de Deus. Pastor, esse homem é perfeito? Não. Mas é um homem que luta para cumprir esses preceitos. Amém. Não é o homem que está em casa, sentado, 4 namoradas, 5 namoradas, bebe, fuma, faz tudo o que fazer. Não, mas eu acredito que Jesus é o Salvador. Não, esse homem não vai viver isso que a Bíblia está aqui a falar. Amém. O homem que a Bíblia está a falar de crer em Deus é o homem que tem a aliança firmada com Deus. Amém. Aleluia. Amém. Cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à direita, ou melhor, à sua direita nos céus, acima de quê? De todo principado, acima de todo poder, acima de toda potestade e acima de todo domínio. E de todo o nome que faz o quê? Que se nomeia, não só neste século, mas também nos séculos vindouros. Amém. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Será que a igreja pode ler o versículo do número 21 em voz alta? Vamos lá. Amém. Vamos para Salmos 8. Salmos capítulo número 8. Já todo mundo está lá? Salmos capítulo número 8. Vamos começar no versículo número 4. Depois vamos voltar. Tenha paciência, amém? Quero construir algo com vocês. Depois vamos voltar novamente para o versículo de número 22. Amém? Ou melhor, quando voltarmos, vamos ler o 20 e o 21. Amém? Vamos lá. Aqui é mesmo igreja. A igreja é mesmo para ler Bíblia. Amém? Amém. Amém. Versículo número 4. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites. Contudo, pouco menor o fizeste do que os anjos.
e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele, vamos lá, igreja, fazes com que ele, sobre o quê? Sobre as obras das tuas, tudo colocaste dos pés de quem? Não, do homem, dos teus. Yes. Tudo fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, e tudo colocaste debaixo de seus pés, todas as ovelhas, todos os bois, assim como os animais do campo, as aves dos céus, os peixes do mar e tudo que passa pelas veredas dos mares. Ó Senhor nosso, quão admirável é o teu nome sobre a terra. Agora volte para o 20 e para o 21, mais uma vez, de Efésios 1. Isso. Vamos ver se você vai pegar alguma semelhança aí. Já todo mundo está lá? Efésios 1, versículo 20, vamos. Aham. 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 Há alguma semelhança? O que deram a Jesus em Efésios 2, de alguma forma, antes de lhe darem, nos deram a nós. Amém. Porque a Bíblia está a dizer que Deus nos deu domínio sobre todas as coisas das mãos dele, sobre todas as coisas que ele criou. Quando ele, aqui Paulo fala, após a crucificação, ele está falando da glorificação que Jesus experimentou após a ressurreição. Deus também lhe deu domínio sobre algumas coisas, ou sobre todas as coisas, semelhantemente ao que tinha feito conosco lá atrás. Yes. O que aqui o pastor quer apresentar para si? Eu quero apresentar a si o domínio partilhado. Amém. O domínio partilhado. Amém. Jesus ressuscitou. E a Bíblia está a dizer que, como ele ressuscitou, Deus lhe deu domínio sobre demônios, sobre principados, sobre potestades, sobre todas as coisas que se nomeiam. Se o dinheiro tem nome, Deus lhe deu domínio sobre o dinheiro. Amém. Se a doença tem nome, Deus lhe deu domínio sobre a doença. Amém. Se a pobreza é um nome, Deus lhe deu domínio sobre a pobreza. Amém. Se o solteirismo é um nome, Deus lhe deu domínio sobre o solteirismo. Amém. Se confusão é um nome, Deus lhe deu domínio sobre a confusão. Pastor, Amém. mas onde é que eu partilho disso? Paulo continua. Efésios, a Bíblia está a dizer, Paulo em Efésios 1 está a dizer que Deus depois fez o quê? O levantou, o exaltou e colocou sentado com quem? À direita, né? Colocou quem? Jesus, né? À direita de quem? Em Efésios capítulo 2, Paulo vai dizer, e nos exaltou e nos glorificou, juntamente com ele, e da mesma forma que Jesus está o quê? À direita do Pai, nós juntamente com Jesus, também estamos o quê? Sentados à direita do Pai. Amém. Ouça, ou seja, o domínio de Jesus não é só o domínio de Jesus, é teu domínio também. Amém. E veja, quando a Bíblia fala da direita do Pai, a Bíblia não está a falar que no trono, e você provavelmente sabe que no trono não existem 3 cadeiras. Amém. Não existe a cadeira de Deus, a cadeira de Jesus e a cadeira do Espírito Santo. Quando a Bíblia fala à direita do Pai, na cultura hebraica, no original, a direita do Pai fala a autoridade do Pai. Ou seja, Amém. Jesus é o exercício da autoridade do Pai. Amém. Jesus é o exercício do comando do Pai. Amém. Jesus é o exercício do domínio do Pai. Amém. Se Jesus está à direita e você está à direita do Pai, juntamente com Jesus, você é na terra o exercício da Amém. autoridade do Pai. Você é na Amém. terra o exercício do comando do Amém. Pai. Você é na terra a manifestação nítida e clara, evidente do poder e da glória de Deus. Amém. O domínio de Jesus, ouça, não lhe foi dado para ele. Foi dado para que no nome dele, quem exercita ou aplica o nome de Jesus?
Você já viu Jesus alguma vez dizer assim: demônio, no meu nome sai, doença, no meu nome sai? Não. O domínio que deram a Jesus não lhe deram para ele, deram para ti. Porque você que diz assim: eu declaro agora, pobreza sai, doença sai, miséria sai. O domínio de Jesus é o teu domínio. Amém. Jesus operou N milagres. My God. E em nenhum milagre você ouve Jesus dizer ou usar o nome dele para reproduzir aquele milagre. Yes. Mas você vai ver que os apóstolos, quando operaram milagres, usaram o nome de Jesus. Amém. Ao ponto, há uns jovens que a Bíblia fala, the sons of Sceva, os filhos de Sceva, Amém. que quando viram os apóstolos a operarem milagres, eles começaram a querer fazer o quê? Reproduzir o nome de Jesus. Yes. Eu vos disse lá atrás que quando Paulo nos fala de crer, ele não está falando de acreditar só na existência de Jesus. Ele está falando de quê? De intimidade e comunhão com quem? Com Jesus. Esses homens foram ter com o demônio e disseram: no nome de Jesus te ordenamos, sai daí. A Bíblia fala que eles apanharam porrada dos demônios, porque não é só falar o nome, tem que ter intimidade com o nome para poder dizer. I don't know if I'm preaching with somebody. Então, essa conversa do politicamente correto, Deus é para todos, sim, Deus é para todos. Mas o domínio de Deus é para todos. Amém. O domínio de Deus, o domínio partilhado de Jesus é para aqueles que têm intimidade e comunhão com Jesus Cristo. Amém. É por isso que esse ano nós fizemos começar o ano a restaurar a tua intimidade e a tua comunhão com Jesus Cristo. E eu profetizo no nome de Jesus, à medida que você cresce na tua intimidade e na tua comunhão com Jesus Cristo, o teu domínio cresce, o teu impacto cresce, os teus resultados crescem, você cresça em todas as áreas e sentidos, em nome de Jesus. Alguém que acredita? Me dá um amém bem forte. Oh, malagaria ramahaya. Domínio partilhado. Yes. Não é para todos. Amém. É para os que creem. Amém. É para os que têm comunhão. Amém. É para os que prestam honra e homenagem ao nome. Amém. Jesus Cristo disse: os que crerem em mim não farão obras iguais às minhas. Yes. Farão o quê? Obras maiores do que as Amém. minhas. Amém. Atos capítulo de número 19. A Bíblia está a dizer que pelos lenços de Paulo. Eu disse domínio partilhado. Amém. Domínio partilhado. Amém. Os que você está a entender? Os que crerem, não é aquele teu primo. Não, eu acredito em Jesus. Não, esse domínio não é para ele. Ele acredita em Jesus, mas dorme, ronca, não ora, peca torta à direita, já não tem mais consciência de santidade, não tem nenhum temor. Caiu é como se não tivesse caído, errou era como se não tivesse errado, matou era como se não tivesse morto ninguém. Não, não, não. Isso aqui que a Bíblia está falando é para gente que tem intimidade com Deus. Amém. Um justo que caiu, mas se levantou da sua queda. Amém. Que errou, mas se levantou do seu erro e continua Amém. a caminhar com Deus. Não é para gente que está em casa, mas não, ouça, isso não é para cristão de Facebook. Yes. Não é para cristão de estado do WhatsApp. Yes. Não é para o cristão do Instagram. É para gente que teme a Deus. Amém. Se vocês acreditarem em mim, vocês farão as mesmas obras. Ou melhor, farão obras maiores. Obras maiores. Amém. É para cristão que tem pastor, é para cristão que tem igreja, é para cristão que pertence a uma comunidade, Amém. é para cristão que está a carregar a cruz dele. Amém. Atos capítulo número 19, a Bíblia fala que por conta da agenda de Paulo e por vários lugares que ele não conseguia cobrir fisicamente, a Bíblia diz que cortavam pedaços da roupa de Paulo e partilhavam pelas igrejas, pelas cidades. E quando traziam os pedaços da roupa e colocavam sobre pessoas endemoniadas, pessoas manifestavam. Amém. Demônios saíam. Quando colocavam os pedaços sobre enfermos, sida desaparecia. Amém. Tuberculose desaparecia. Amém. Miomas desapareciam. Amém. Por quê?
domínio partilhado. Eu sou a manifestação do domínio de Jesus Cristo na terra. Amém. O domínio que deram para Jesus, não deram para Jesus, deram para mim, aleluia. Amém. Porque sou eu que uso o nome dele, Amém. sou eu que clamo o nome dele, Amém. sou eu que invoco o nome dele. Amém. Jesus veio na terra e fez o que fez. Tudo que ele precisava era ter a consciência do domínio. Amém. Ele nunca precisou do nome, mas eu preciso do nome. Amém. E pelo domínio do nome, eu Amém. profetizo que esse ano você vai ver resultados sobrenaturais. Amém. À medida que você usa o nome, à medida que você clama o nome, Amém. à medida que você aplica o nome. Amém. Só quem acredita que é dominador vai dar um chá. Amém! Aleluia! Veja, aqui eu estou a falar sobre a primeira esfera do domínio, que é a esfera, deixa eu ver como é que eu escrevi aqui, esfera natural, primeira esfera, nós estamos a falar sobre dimensões e esferas, né? Amém. Aqui esse domínio que nós já estamos a ver é sobre esfera natural, e se você quiser colocar assim um parênteses para ficar mais claro, e situações. Amém. É um domínio sobre situações, um domínio sobre o âmbito natural, Yes. sobre as coisas que estão aqui na terra. Amém. A doença pode ser de âmbito espiritual, mas ela está num corpo natural. Amém. Então é o teu domínio sobre coisas que estão naturalmente na terra. Amém. A bruxaria pode ter ativado um espírito espiritualmente a combater a tua vida, o teu destino, a vida de alguém, mas o teu corpo, a tua casa que está a ser combatida está onde? Aqui na terra. Amém. Então é um domínio que Deus nos deu sobre coisas, sobre situações no âmbito natural. É por isso que os homens estavam endemoniados, mas o domínio de Paulo pelos tecidos da roupa dele fazia com que os demônios saíssem dos corpos. Amém. Domínio sobre a esfera natural. Amém. Por exemplo, a própria Bíblia ela vai dizer, para você entender que o teu domínio é tão, ou melhor, o domínio de Deus ou o domínio de Jesus é tão partilhado consigo. A Bíblia fala que nós somos o corpo de quê? Nós somos o quê? Não, vamos falar, fale alto. Nós somos o quê? O corpo de Cristo. Eu sou a extensão. Amém. Quem come é a boca, mas o que a boca come não beneficia a sua boca. Vai para o estômago, mas não beneficia só o estômago. A comida não vai para o cérebro. Mas você já deu conta que quando você está com fome, mas fome, daqui a nada o processamento começa a falhar. Mas quando alguns até no serviço tem sempre um rebuçadinho aí, não, tem que pôr um açúcar, tem que pôr um pouco de açúcar. Aumenta um pouco de açúcar, daqui a nada as ideias começam a fluir. Mas a comida foi para o estômago. Como é que o cérebro está a pensar? Porque o cérebro faz parte do corpo. Amém. O que vem para o corpo não pode beneficiar a sua barriga. Não beneficia só o estômago. Às vezes você está com fraqueza, né? A mão está a tremer, os joelhos estão a tremer. Mas a comida não vai até o joelho. Ela vem para o estômago. Mas daqui a nada o joelho que estava a tremer, he gets stand, ele fica firme. É o que Jesus está dizendo. Se você é parte do meu corpo, as minhas coisas não ficam só comigo. Não são só para mim. Tem que te fortalecer também. Amém. Tem que te beneficiar também. Amém. Tem que te afetar também. Amém. A comida não fica. Ela pode, ouça, a comida aparentemente pode morrer aqui. Mas aqui tem elementos que vão fazer de tudo para filtrar o açúcar, para filtrar os sais, para filtrar pá. E daqui a nada a mão que estava a tremer
Eu não sei que parte do corpo você é, se é a mão, se é o cérebro, se é o coração, se é o pulmão, se é as costas, mas eu declaro no nome de Jesus que como extensão do corpo de Cristo, você será em 2024 extensão do domínio de Deus na terra, extensão da glória de Deus na terra, extensão do poder de Deus na terra, extensão da autoridade de Deus na terra. Só quem acredita que é dominador, só quem acredita que é extensão de Deus, vai dar um glória a Deus. Glória a Deus. O grande problema é que os dominadores não entendem que eles têm que dominar sobre territórios. Amém. Gênesis capítulo do número 1, versículo do número 1 ao versículo do número 6. Quando Deus cria os céus e a terra, podemos abrir bem rápido? Quando Deus vai criar as coisas, veja o que a Bíblia diz. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Isso aqui são esferas que eu e você temos que exercer domínio. Deus não criou essas coisas para ele. Deus, sendo o rei eterno, ele sabia que ele nunca morreria. Ele teve que criar alguma coisa para você dominar, tal como existem coisas que ele é que domina. O céu é dominado totalmente por Deus. Eu já disse aqui nessa igreja várias vezes, no céu você não é útil. Ouça, no céu você não é importante. No céu você é bem-vindo. Mas você não tem utilidade nenhuma no céu. Toda utilidade que Deus colocou dentro do homem é para ser exercida aqui no céu. Essa ideia de que não, nós vamos estar lá a adorar, sim, nós vamos estar lá a adorar, mas não estão à tua espera para cantar louvores ao Senhor. Tem anjos que o fazem 24 sobre 24, 7 dias ininterruptos da semana. Amém. Então, não estão à minha espera, nem à tua espera, nem dessa minha voz, nem dessa tua voz, para oferecer louvor a Deus. Já tem quem está a fazer. Amém. Mas o que é que o mundo está? O mundo está à espera, disse Paulo no livro de Romanos, a ardente expectação da criatura está à espera do quê? Da manifestação dos filhos de Deus. O mundo, a terra, estão à espera da manifestação do teu domínio. O céu não está à espera, mas a terra está à espera que você se levante com a consciência de quem você é, com o propósito pelo qual você foi criado e exercer domínio sobre esferas, domínio sobre segmentos, domínio sobre áreas, domínio sobre situações, domínio sobre setores. Amém. Gênesis capítulo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas, e chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã, o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão, presta atenção aqui, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Mas aí não sei se você tem a versão que diz: haja uma separação entre águas de cima e águas de baixo. Ninguém tem essa versão? Porque quando a Bíblia está falando de águas e águas, não está falando do mar e do rio. E a expansão é o quê? A terra. A Bíblia está falando de águas da terra e águas do céu. Eu vou tentar explicar, vou ver se consigo trazer isso aqui dentro desse tema. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. A primeira coisa, se calhar no segundo ponto eu vou falar um pouco sobre isso, que Deus dominou foi o quê? As trevas. Amém. A Bíblia fala que a primeira coisa que Deus disse é o quê? Haja luz. Amém. Significa que o próprio Deus habitava em meio a trevas. Trevas é aquilo que muitos de nós chamamos e encaramos como problemas. E muitos não queremos habitar em meio aos problemas. Grandes coisas só surgem quando vierem grandes caos. Amém. A terra era sem forma e vazia. E no meio de um grande caos, Deus disse: haja. Existem territórios obscuros
que você não tem que ficar assustado quando eles te visitam. Você tem que ter a consciência de que eu sou dominador. Amém. Deixa ele vir, porque eu vou fazer alguma coisa extraordinária sair dessa situação. Amém. Não, deixa essa doença vir, deixa essa crise vir, deixa esse aperto vir. Eu farei alguma coisa extraordinária emanar dessa situação. Amém. Você vê que do caos Deus começa a exercer o teu domínio, o seu domínio. Do caos Deus começa a separar águas. Ouça, você sabia que os demônios, um deles é chamado de Leviatã? Deus vai falar a Jó: qual de vocês consegue apanhar o Leviatã? Você sabia que os espíritos imundos mais perigosos não são os da terra? São os das águas. E espíritos imundos são o quê? São o quê? São o quê? Demônios são o quê? São anjos. Aqui onde a Bíblia está a falar águas de baixo, ou separação entre águas e águas, são águas de baixo e são águas de cima. Esses espíritos que você às vezes ouve falar, não, espírito das águas, they are real, eles existem. Por quê? Porque em cima também tinham atmosferas que leviatãs, demônios controlavam. E os demônios mais perigosos não são demônios da terra, são os demônios das águas. Mas Deus te deu domínio sobre as águas. Amém. Você, ouça, não if I'm preaching. O domínio, ouça, quando Deus te deu domínio sobre as águas, não é sobre a superfície, é sobre o conteúdo. Quando Deus te deu domínio sobre a terra, não é sobre a superfície, é sobre tudo que está na terra. Amém. Se existem espíritos das águas a tentar controlar a tua vida e o teu destino, você tem domínio e comando sobre eles para dizer: ei, pode tentar em todas as vidas, mas na minha vida não, na minha casa não, na minha família não. Amém. Você vai ver que o pescador Pedro, ele tinha domínio sobre o barco, mas não tinha domínio sobre as águas. Yes. Mas Jesus tinha domínio sobre as águas. Ao ponto da tempestade vir, Jesus diz assim: ei, tempestade, emudece-te. Amém. Fica muda, silencia-te, cala-te. E daqui a nada a tempestade. Yes. Jesus tinha tanto domínio sobre as águas, que Jesus está a dizer assim: volte para o mar, Pedro. Águas profundas, alto mar. Lá, mas Senhor, já estivemos lá. E não foram algumas horas, foi a noite toda. Nenhuma caboinha pescamos. Jesus está dizendo assim: eu tenho domínio, go there, volta para lá. Pedro, quem está falando não é você, você está na minha escola, você é um aluno. Eu quero te ensinar algo, que as águas, elas têm que te obedecer. Amém. Que a terra, ela tem que te obedecer. Amém. Que os ares têm que te obedecer. Amém. Todas as coisas na terra têm que cooperar ao teu bem. Amém. Pedro pegou o barco, voltou para o alto mar. O mesmo mar que lhe negou peixe, daqui a nada estava a lhe oferecer o quê? Abundância de peixes. Amém. O homem conseguia controlar o barco, mas não conseguia controlar a área e o setor que lhe gerava prosperidade. Eu profetizo no nome de Jesus para a vida de alguém. Yes. 2024, você vai dominar na área do teu negócio. Amém. Você vai dominar no teu setor de trabalho. Amém. Você vai dominar no teu propósito. Amém. Aonde você entrar, aonde você erguer alguma coisa, não, você não vai ser mais um. Você não vai ser mais um. Você vai ser o dominador. As coisas vão ter que se levantar para te beneficiar, para te servir, Amém. para você influenciar no nome de Jesus. Ou alguém que acredita, me dá um amém bem forte. Aleluia. Quando você constrói a mentalidade do domínio, você já começa a bolinho, você sabe, ok, é normal que no primeiro dia ninguém compre, que uma pessoa compre, que duas pessoas comprem,
Mas eu estou a declarar em 6 meses. Yes. Em 6 meses eu vou ter que rejeitar encomendas. Amém. Em 6 meses eu vou sair desse espaço pequeno. Amém. Em 6 meses a minha receita vai ter que aumentar. Amém. Em 6 meses eu vou estar assustado com o que Deus vai me proporcionar. Amém. Eu não serei mais um. Não. Eu não serei mais um. Eu não vou ficar aqui a gastar energia e tempo. Eu vou dominar nesse negócio. Amém. Eu vou dominar nesse bairro. Amém. Eu vou dominar no meu propósito. Amém. Eu dominarei no meu chamado. Amém. Eu profetizo que esse é o teu chamado. Amém. Essa é a tua porção. 2024 é o teu ano de domínio. É o Amém. teu ano para romper. Amém. É o teu ano para influenciar. Amém. É o teu ano para impactar. Amém. É o teu ano para as coisas Amém. te servir. Amém. Ouça, o problema é que nós, não que isso não seja importante, porque Jesus nos deu. O problema é que nós estamos presos no poder e autoridade. But listen up. Domínio, a mensagem do domínio é antes da mensagem do poder e autoridade. Yes. Domínio é para o homem que está conectado com Deus. Amém. Poder e autoridade é para o homem caído. Deus nunca te deu poder e autoridade. As coisas que Elias fazia, ele não estava fazendo debaixo do poder, ele estava fazendo debaixo do domínio. Domínio é influência e controle. Poder e autoridade recebemos em Jesus. Amém. Mas Elias está a olhar para o céu e está a dizer assim: according with my words. Yes. De acordo com a minha. Ouça, onde é que ele disse aí no nome de Jesus? Onde é que ele disse aí? No poder do Senhor Criador do céu e da terra. Não, eu sou dominador, seu. É de acordo com as minhas palavras. Brincadeira tem horas e tem limite. Abra-te agora. Amém. E começa a chover. Amém. Só que lá atrás, 3 anos antes, ele disse: não, isso aqui não vai ser. Aí é? Vocês estão a idolatrar? Brincadeira, ok. 3 anos. Como vocês querem adorar esses deuses falsos? 3 anos. Eu não estou a falar. Ele está a dizer assim: não tinha poder. Yes. É uma consciência de quem você é. Amém. E de quem te colocou aqui na terra. Amém. E te colocaram aqui na terra para ser o quê? Deus não te colocou aqui na terra para ser mendigo. Ouça, Deus te colocou aqui na terra para ser governador. A atmosfera tem que te obedecer. A terra tem que te obedecer. Luanda tem que te servir. Angola tem que te servir. Amém. As nações têm que trabalhar ao teu favor. Amém. O homem cheio de ira, ele não disse: olha, eu sou profeta de Deus. No poder do Deus que me levantou como profeta, não vai chover. No poder de Yahweh. Eu não estou a dizer que a gente não deve usar o poder de Yahweh de forma alguma. Mas algo mais strong do que a autoridade e o poder é o domínio. Ou seja, domínio não pode ser rejeitado. Domínio não pode ser contestado. Domínio não pode ser resistido. Você já viu quando há pessoas a fazerem algo, quando eles têm domínio e sabem o que estão fazendo, o que é que nós dizemos? Não, deixa ele fazer. Ele sabe. As pessoas podem tentar falar, mas o que é que nós falamos? Ele sabe o que é que ele está a fazer. Amém. Domínio não pode, mas isso vai funcionar. Alguém deixa, ele é o mecânico, ele sabe o que é que ele está a fazer. Amém. Ele tem domínio nessa matéria. Amém. Você pode querer abrir muito a tua boca, ele sabe o que é que ele está a fazer. Amém. Elias disse: não vai chover. Ninguém disse duvido, ficaram com medo. Esse homem que está dizendo para não chover, ele sabe o que é que ele está a fazer. Amém. Eu profetizo 2024, quando você estiver na roda dos teus amigos, na roda da tua família, e você disser: eu vou constituir essa empresa, Amém. eu vou casar esse ano, Amém. eu serei curado esse ano. Amém. As suas vão calar a boca e vão dizer: deixa, vamos acreditar. Yes. Porque ele sabe o que é que ele está a dizer. Amém. Ela sabe o que é que ela está Dizer. Aleluia. ela está. A mensagem de domínio é a mensagem. Ouça, domínio é a mensagem de Deus. Amém. Domínio é o DNA de Deus. Deus é Amém. um autêntico dominador. E quando ele diz: somos esse homem, a imagem e a nossa semelhança, ele está a dizer que a nossa característica de domínio é refletida nele. Amém. Vem antes do poder, vem antes da autoridade. Você vai ver que homens como Elias, quando iam fazer alguma coisa, ouça, eles quase nunca invocavam o nome do Senhor. Por exemplo, a Bíblia vai dizer
que Elias passava pela rua e as crianças gritavam: careca, calvo. Ele não disse: em nome do Senhor, pela afronta que vocês fizeram ao profeta, vai vir agora que animal, vai vir uma ursa e vai vos comer. Ele disse: ok, eu sou calvo, não é? Mas eu também sou profeta. Eu sou calvo, mas eu também sou dominador. Eu comando agora. A Bíblia quando a Bíblia está falando que era no meio da cidade, é para você nos dias de hoje entender que a probabilidade de ter ursa na cidade era o quê? 0. Por quê? Porque essa espécie não habita onde? Na cidade, não há espaço para elas. Amém. E esses animais, muitos deles, quando sentem a presença humana, o que é que eles fazem? Fogem. Amém. Era para te fazer e me fazer entender que, oh my God, que o dominador é Deus. No princípio, você poder entender que no domínio de Deus, aonde coisas não existiam, quando Deus disse haja, passou a existir. No domínio de Elias, aonde não tinha animal, ele queria destruir crianças. Ele disse que apareça uma ursa e vos coma. A ursa teve que aparecer. Eu profetizo 2024 no teu domínio, aonde não havia cura, aonde não haviam resultados, aonde não havia favor, aonde não havia respostas, aonde não havia avanço. Quando você declarar, passará a existir. Quando você chamar a existência, vai existir. Amém. Quando você profetizar, vai acontecer. Amém. Porque você é um domina. Oh, você é um dominador. Você é um dominador. Aleluia. Eu disse: você é um dominador. Amém. Eu disse: você é um dominador. Amém. Você é um dominador. Amém. Eu disse: você é um dominador. Amém. Ah, você não está ouvindo? Eu disse: você é um dominador. Amém. Ah, eu disse: você é um dominador. Não. Eu disse: você é um dominador. Amém. Você não é mendigo. Você não é um fracassado. Você não é a escorja. Você você não é lixo. Você não é um rejeitado. Amém. Você não é um abandonado. Amém. Você é um dominador. Amém. I'm telling you. Você é um dominador. Você é um dominador. Amém. Ouça. Dominadores. Dominadores não suplicam. Dominadores não imploram. É por isso que 2024 eu estou a colocar o meu coração nesse jogo. Ou alguma coisa acontece, ou eu vou para a reforma antes do tempo. Não. Dominadores não suplicam por coisas. Dominadores comandam para coisas acontecerem. Não, dominadores não correm atrás de coisas. Escravos correm atrás de coisas. Dominadores correm atrás da glória. Porque quanto mais glória você tem, mais impacto você tem. Porque quanto mais glória você tem, mais domínio você tem. Porque quanto mais glória você tem, maior é a tua influência. Quanto mais glória você tem, maior é o teu domínio. Quanto mais glória você tem, menos te resistirão. Quanto mais glória você tem, mais portas se abrirão. Quanto mais glória você tem, mais peso tem a tua fala. Mais peso tem a tua palavra. Mais peso tem o teu comando. Dominadores declaram e coisas acontecem. Dominadores chamam a existência e as coisas vêm. Amém. Oh, glória! Oh, Balagaria! Maliko Bacatá! 1 de Reis, capítulo de número 17, do versículo 1 ou do versículo 7 em diante. A Bíblia fala-nos que Elias, depois de ter se escondido, Deus apareceu a ele. E Deus disse assim: vai a Sarepta, que eu preparei alguém que vai te alimentar. Mas a coisa esquisita nessa história é que a pessoa que Deus preparou para alimentar o profeta não tinha comida nem para ela nem para o filho. A Bíblia diz que o profeta encontrou a mulher e na dimensão do Espírito identificou que era ela. Disse: dá-me um copo de água. Por quê? Porque Deus te preparou para me alimentar. E a Bíblia diz que a mulher foi buscar água. Só que quando ela ia buscar água, a pastora, o profeta disse: ei, se for possível, eu estou cansado, caminhei muito e Deus me mandou vir aqui para você me alimentar. Dá-me
também um pão ou um bolo. Não, o profeta não disse, por favor, dá-me um pouco de pão, dá-me um pouco de bolo. O profeta disse, dá-me pão também junto com essa água. A mulher vai dizer ao profeta, oh meu senhor, eu tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite, e o meu programa é fazer para mim e para o meu filho comermos e depois morrermos. O profeta disse, eu gostei desse projeto, mas esse projeto, ouça, o profeta não pediu, por favor, faz primeiro para mim e depois Deus vai fazer alguma coisa. Faz primeiro para mim e eu vou tentar te ajudar. O profeta disse, ei, vai e faz tal como disseste. Amém. Mas não faz para ti, nem faz para o teu filho, faz para mim. Ouça, a Bíblia fala, ouça, a mulher, primeiro, o profeta não suplicou, o profeta não implorou, a mulher não contestou. A mulher foi e fez para o profeta. Amém. Quando o profeta comeu, o profeta disse, eu profetizo que de acordo, ouça, com as minhas palavras, enquanto houver fome em Israel, não vai faltar azeite, nem farinha na tua botija. Eu sou dominador e profeta de Deus. E eu quero profetizar para a tua vida. Em 2024, enquanto houver apertos, não vai ter aperto na tua vida. Enquanto houver crise, não vai haver crise na tua vida. Enquanto os outros vão chorar, você não vai chorar. Enquanto uns vão fracassar, você vai ver sucesso. Você vai ver respostas. Você vai ver sobrenatural acontecer. Você vai experimentar portas abertas. Você vai experimentar avanço, porque você é um dominador. I'm telling you. Você é um dominador. Você é um dominador. Chega de mendigar. Chega de viver de qualquer jeito. Chega de aceitar qualquer resultado. Chega de aceitar qualquer ajuda. Chega de aceitar qualquer resposta. Chega de aceitar continuar no mesmo nível. O melhor da terra é para ti. O melhor da terra é para a tua casa. O melhor da terra são para os teus filhos. O melhor da terra é para a tua família. Você é um dominador. Eu profetizo no nome de Jesus. 24. Assim como aquela mulher fez primeiro para o profeta, eu profetizo que você vai entrar em sítios e as pessoas vão dizer, só tem um, mas tem 20 pedidos. Mas esse um, ao invés de darem nos 20, vão dar-te. Só tem uma vaga, mas muitas pessoas querem. Ao invés de darem a outras pessoas, vão dar essa vaga a ti. Só podemos ajudar uma pessoa e muitas querem ajuda. Ao invés de ajudarem outras pessoas, vão ajudar a ti. Só podemos responder uma pessoa e muitos estão a pedir resposta. Ao invés de... Dominadores não imploram. Tudo bem se durante esse período a nossa vida era uma vida de mendigos, era uma vida, o problema é a autocomiseração. O problema do cristão é a posição que ele se coloca, é o nível que ele se coloca. Pastor, mas eu nasci no Kazenga. Eu não quero saber aonde você nasceu. O teu passado não pode condicionar o teu futuro. Pastor, a minha família é pobre. Ouça, Gideão também falou isso a Deus. Eu sou o menor da minha casa e a minha casa é a menor do meu bairro. A Saul também falou isso a Deus. Eu sou o menor da minha tribo. A minha tribo é a menor tribo de Judá. Mas isso não foi limite nem impedimento para Deus usar a vida deles. Jeremias está a dizer, eu sou criança. Quem vai dar crédito à minha pregação? Deus está a dizer, você é dominador, Jeremias, antes que te formasses. Jeremias, você é dominador antes de vir para a terra. Você é dominador antes que te formasses. É por isso que eu estou desde o princípio a dizer que a mensagem do domínio, as pessoas só exercem domínio quando em primeira instância mudam o código mental. Amém. Se você sair desse lugar com a tua mente mudada, você não vai olhar para a tua casa, você não vai olhar para os teus resultados, você não vai falar o que você está vivendo, você vai começar a falar o que você quer viver. Amém. Você não vai falar mais o que você está experimentando, você vai começar a falar o que você quer experimentar. Amém. Essa é a mentalidade do domínio. Essa é a visão e o exercício que homens como Jesus faziam. Amém. Jesus não estava preocupado se morreu como, se morreu quando, se a doença é hereditária, se a doença é familiar. Eu estou aqui, eu sou dominador. A terra tem que obedecer aos meus comandos. Amém. Ouça, poder e autoridade
é importante. Mas domínio é outro nível. Amém. Domínio é outro nível. Domínio é outro nível. Amém. Domínio é outra dimensão. Ouça, pode parecer muito egocêntrico isso que eu vou dizer. Poder e autoridade é depender de Deus para fazer. Domínio é acontecer porque você quer. Amém. É acontecer. Domínio é acontecer porque vocês falar. E 2024 para o povo da XZ é o ano do domínio. Pastor, não percebi. É o ano que as coisas vão acontecer. Não só porque você tem poder e autoridade, mas porque você vai comandar a dimensões, a esferas, a níveis, a situações. E elas vão ter que acontecer de acordo com os teus comandos. Amém. Ou alguém me dá um amém bem forte. Oh, toma o teu assento. Toma o teu assento. Você vê que Jesus fez exatamente o mesmo. Enquanto o profeta foi produzir farinha e azeite, a Bíblia fala de ações de pães e algo fresco. Faz favor, ministro, vai só. Algo fresco. Por causa do calor. Fala que Jesus. Chegaram a ele e disseram: mestre, manda esse povo ir embora. Jesus disse: eu mandá-los ir embora, tenho medo que morram de fome. Ele está dizendo: Senhor, nem que tivéssemos dinheiro. Primeiro, não temos dinheiro para comprar. Segundo, mesmo que tivéssemos dinheiro, não encontraríamos quem nos pudesse produzir tanta comida. Amém. Eu ainda posso acrescentar a terceira parte. E terceiro, o medo de Jesus era qual? O caminho do deserto para a cidade. Terceiro, nós aí comprar comida para eles e não podemos ser nós a morrer. Porque nós também temos. Vocês não sabem algo? Toda grande caravana, toda grande atividade espiritual, que o povo diz assim: eu estou cansado. Ninguém está mais cansado do que quem está a produzir a caravana. Significa que se o povo tinha fome, os discípulos nem sei. Quando vocês vêm aqui para o culto e dizem: eu estou cansado, o culto demorou. Tem pessoas que estão aqui desde as 7 horas. Hoje saímos daqui a que horas? 7 e tal, né? Tinha pessoas que já estavam aqui às 7 horas a organizar a igreja. E você está cansado e chegaste às 10. Tem pessoa que está cansado antes de ti, ou mais cansado do que você, mas está aqui a aguentar o barco. Significa que os discípulos provavelmente tinham mais fome do que o povo. E se o medo de Jesus era que o povo morresse, talvez o próprio povo na caminhada também poderia fazer o quê? Morrer de fome. Obrigado. Mas a Bíblia fala: não tinha pão, não tinha padaria, não tinha padeiro, não tinha farinha, não tinha forno, não tinha azeite, mas tinha domínio. Amém. Poder e autoridade é bom, mas eu estou a vos dizer: domínio é outro nível. Jesus disse: ok, então, eu falei lá atrás, quando você entender a mentalidade do domínio, você vai parar de focar no que não tem. Amém. Jesus não perguntou, eles estavam, o que o povo, esse é o problema de nós cristãos. O povo só estava a dizer a Jesus: não tem pão, não tem comida, não tem dinheiro, não tem quem produza, não tem. Jesus está dizendo: eu não quero saber o que não tem. Give me something to do something. Dê-me alguma coisa para fazer alguma coisa. Não, apresenta-me. Eu não faço com o que não tem. Eu preciso de alguma coisa para produzir alguma coisa. Amém. Até que eles disseram, até que eles entenderam: mas tem 2 pães e 5 peixes. Jesus disse: é suficiente. Eu tenho domínio. Tragam-me cestos, coloquem sentados. E à medida que Jesus deu graça e partiu, a Bíblia está a dizer que os cestos se encheram. Amém. Comeram e sobrou. Eu profetizo. Aleluia. Da mesma forma que a Bíblia diz que você está sentado à direita do Pai com Jesus. 2024, eu declaro que no exercício do teu domínio não te faltará coisas. Amém. Antes, pelo contrário,
Amém. Transbordo, vai haver abundância. Eu profetizo, não vai te faltar paz, não vai te faltar saúde, não vai te faltar alegria, não te faltará recursos para sustentar os teus projetos, não te faltarão clientes, não te faltarão boas notícias, não te faltarão boas novas, não te faltarão boas propostas, não te faltará ajuda. Eu profetizo, não te faltará sorriso em 2024. Vai haver transbordo, vai haver transbordo, vai haver transbordo. No exercício do teu domínio, você vai alcançar resultados em abundância. Em nome de Jesus, alguém me dá um amém. Sai em abundância. Você vai alcançar em abundância. Em nome de Jesus. Amém. A segunda esfera do domínio é a esfera sobrenatural. Amém. Alguém diga sobrenatural. Sobrenatural. Esfera sobrenatural. Você pode colocar aí entre parênteses, se você quiser, domínio sobre os céus e sobre atmosferas. Amém. A primeira esfera do domínio que nós falamos é sobre situações ou a esfera natural. A segunda esfera do domínio é a esfera sobrenatural. É a esfera que nós influenciamos dimensões. É a esfera que nos dá mais peso e autoridade para dominarmos no natural. Amém. A Bíblia fala que a criação, Gênesis capítulo 1, começa a dizer que a terra era o quê? E que havia o quê? Só para eu poder beber água, vocês podem abrir Gênesis 1, por favor? Isso, Gênesis 1, só para vocês não ficarem tempo à espera. E vocês meditem só o capítulo 1, ou melhor, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Para eu beber água rápido, por favor. Pode abrir. Gênesis 1, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Leiam. Amém. E havia o quê? Vamos lá, havia o quê? Havia trevas sobre a face do abismo. E a Bíblia está a dizer que Deus fez separação entre a luz e as trevas, não é? E chamou as trevas, ou a parte escura, de quê? De noite. E chamou a luz e a parte clara de quê? Ouça. Para exercermos com eficácia domínio no natural, nós precisamos exercer domínio no sobrenatural. Amém. Eu já disse aqui e vou voltar a falar. Não existe ninguém numa high position, numa elevada posição, que não está a interagir com espíritos. Se não está protegido pelo Espírito de Deus, está protegido pelo espírito do capiroto. Se a mão que o sustenta não é a mão de Deus, então é a mão negra. Significa, amados irmãos, que para exercer domínio no natural, você tem que trabalhar nas trevas. A irmã Fausta acendeu os olhos. Quando o pastor está falando nas trevas, eu estou a falar na noite. Ouça, as trevas que são à noite, elas são o ventre do dia. As trevas à noite é que gera o dia. A noite é que gera a luz. E muitos de nós entendemos que
a luz é a parte melhor da vida, é a parte, né, alegre. Ah, 2 pessoas entenderam. Então, para você gerar coisas alegres, você vai ter que trabalhar muito na parte obscura do dia. Você vai ter que trabalhar muito na parte obscura do dia. E eu não quero que você me entenda mal. Eu não estou a dizer que você vai ter que ter uma vassoura. Eu estou a dizer que você vai ter que colocar joelho no chão, boca no pó, buscar a glória de Deus, buscar a presença de Deus. Amém. Ouça. Se você for para a Bíblia, a exceção dos 40 dias e 40 noites que Jesus orou e jejuou, nunca mais. Nunca mais ouvimos Jesus ou a Bíblia dizer que de manhã eles foram no monte. E a Bíblia fala, e ao cair da noite, e chegar da noite, retirava-se do meio de todos. E quando chegava o dia, não tem figo. Ei, você tem que me alimentar. Seca-te até as raízes. Domínio. Não está andando. Ok, levanta-te e anda. Domínio. Amém. Não, mas ele é cego. É fatal. Domínio. Amém. Mas ele está encurvada. Fica direito. Domínio. Amém. Mas a mão está mirrada. Estica-te agora. Domínio. Amém. Mas ele tem legiões. Sai. Domínio. Mas ele está endemoniado. Eu comando. Amém. Ouça. O que Jesus gerava e produzia no dia, na verdade era construído na noite. Amém. Essa terra que está aqui no dia, Deus extraiu dela vindo das trevas. Deus estava vindo da escuridão. Deus estava vindo obscuro. E depois começou a gerar vida. À noite você não pode só dormir. A noite não é para dormir. É a noite onde espíritos colidem. É a noite onde espíritos combatem. É a noite onde destinos são trocados. É a noite onde decisões que vão determinar futuros são feitas. Yes. A Bíblia fala no livro de Gênesis, capítulo número 3, até Deus, quando vinha visitar Adão, não vinha de dia. A Bíblia fala, e na viração do dia. Viração do dia significava o quê? Cair do dia, aparecimento da noite. Amém. Deus esperava escurecer para descer, para vir falar com Adão. Deus está à espera que você entre na noite para no dia você dominar. Ouça, Amém. quem domina no dia tem que exercitar na noite. Amém. Quem domina no dia tem que exercitar na noite. Amém. Ouça, a Bíblia fala que quando Jacó decidiu abandonar o tio Labão para voltar à casa do pai, homens não tinham tanta informação como nós temos, entenderam e sabiam, que nós não entendemos e não sabemos. A Bíblia diz que ele despediu-se das esposas, despediu-se dos filhos, despediu-se dos empregados, fez todo mundo passar. E ele voltou para o mesmo sítio. Sabe a Bíblia diz o quê? Era de tarde, quando eles estavam a caminhar. Sentou. E tudo o que ele fez foi esperar. Esperou. Ele viu, não, 14 horas, Deus não vai vir. 13. 16. Nem está um pouco mais ou menos. 18. Ele ficou aí, Deus. Eles foram. Eu estou aqui. Vigília sozinho. Eu não saio daqui se não me abençoares. Eu não saio daqui se não me abençoares. Eu quero um domínio maior. Senhor, eu já sou rico, mas eu preciso de algo maior. Eu não saio daqui se não mudares o meu nome. Eu não saio daqui se não mudares a minha história. Eu não saio daqui se não mudares o meu estado. E de repente, pá! Um homem. E ele entendeu, esse não é homem. Esse é Deus. Amém. Que veio me visitar. Yes. Na noite. Para você, ouça. Falava com a pastora essa semana sobre o encontro da ação social. E a pastora disse, pai, eu comecei a ter as minhas maiores experiências sobrenaturais quando eu fazia o quê? Vigílias. Ouça, tem coisas, ou melhor, tem visões de Deus e visitações sobrenaturais que você nunca vai experimentar de manhã. Amém. Você só vai experimentar onde? Na noite. Amém. Oh, yes. Jacó era rico. Ele já estava saindo da casa de Labão abastado, mas ele queria um outro nível de domínio, Yes. uma outra dimensão de impacto. Amém. A Bíblia fala que ele lutou com o homem.
disse, eu não te largo até que me abençoares. Sabe o que como ele disse? Tens que me deixar ir. Por quê? Porque o dia já está prestes a nascer. Tem anjos que nunca vão te visitar no dia. Ouça, você tem que dominar essa vontade de querer dormir à toa, roncar, ressonar. Não, faz um sacrifício. Senhor, eu vim aqui não buscar dinheiro. Eu vim buscar tua presença. Amém. Eu vim buscar impacto. Amém. Eu vim buscar domínio. Oh, glória. Ei. O anjo disse, o dia está prestes a nascer. Yes. Oh, mas você é anjo. Não, eu não posso me ver no dia. Só pode me ver na noite. Jacó, tens que me deixar ir. Jacó lutou com o anjo disse, a alva está a surgir. Tens que me deixar ir. Jacó disse, até que me abençoes. O anjo teve que dizer, ok. Feriu a perna dele. Lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. A partir de hoje, o teu domínio aumentou. Já não és o enganador, já não és o trapaceiro. Amém. Tu és Israel. De ti Amém. Vai nascer uma grande nação. Amém. Domínio. Domínio. Ouça, imagina um homem. Imagina um homem. Rapaz, tudo bem, né? Tudo bem. Imagina um homem que saiu da cidade do pai dele. E todo mundo sabia, bandido, mentiroso, enganador, má fama. Imagina eu, imagina você. É aquele drogado, aquele prostituta, aquele adúltero, aquele assado, aquele cozido. Mas na noite, ninguém viu, nem a mulher viu, nem os filhos viram. Na tua noite ninguém precisa ver. Amém. Close the door e diga, Senhor, eu preciso de um outro nível de domínio. Amém. Eles me chamam de gatuno, prostituto. Eles olham para mim e dizem, não tem futuro, não tem destino, não vai dar certo, não vai para lado nenhum. Mas eu não saio desse encontro, Senhor, se tu não soares. Na noite Jacó mudou o nome dele, mudou a história dele, mudou o destino dele. Na noite. Ouça, na noite Deus levou Jacó para um alto nível de domínio. Uma pessoa agora estava a ser escoltado por anjos. Por quê? Porque ele já não era pessoa, ele era nação. Ei! 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 Ele deixou. Oh my God! Ele deixou de ser homem. My God! Domínio, ouça. É por isso que você vai ver. É por isso que você vai ver que os homens que mais dominam e influenciam no mundo não acordam às 8. Muitos acordam antes do sol nascer. Amém. 5 horas alguns já estão em pé. Amém. 6 horas alguns já estão de pé. Amém. Uns dormem quando antes, ou melhor, muito depois do grosso dormir. Alguns 20, 21 já estão a roncar. Alguns generais do mundo vão dormir meia-noite, 1 hora, 2 horas, às vezes 5, 6 horas, já estão em pé, vão correr, já estão a fazer alguma programação. Amém. Porque o domínio, ouça, não começa às 8. Quando nós começamos o nosso domínio às 8, já estamos a começar tarde. Às 5 horas, há negócios que já aconteceram. Amém. Há encontros que já foram trocados. Amém. Domínio é na noite, domínio é na... Eu sei que isso parece ser assustador, mas domínio é nas trevas. Domínio é nas trevas. Amém. Domínio é nas trevas. Amém. O homem agora estava a ser protegido. Ele não podia morrer sem gerar o quê? Todos os filhos. Amém. Porque a nação começaria com 12 tribos. Ele não podia morrer sem gerar todos os filhos. Agora não era só interesse dele se manter vivo, era interesse do céu se manter vivo. Mantê-lo vivo, aliás. Eu estou a profetizar no nome de Jesus. Quanto mais você tiver experiências sobrenaturais na noite com Deus, os céus vão te conservar, para você não sair da terra sem cumprir nesse mundo aquilo que Deus vai te comissionar para ser, para fazer e para viver. Quem acredita? Quem acredita? Quem acredita, coloca-se em pé e dá um amém bem forte.
Pastor, então, vou dar um exemplo. Você já parou para pensar? Sentar um minuto, já vamos orar. Em todas as igrejas do mundo, Amém. tem culto de manhã. Não tem culto. Você fala, à noite, que você prega armadilhas para os teus inimigos. A Bíblia fala que Moisés estava a sair com o povo de Israel do Egito em direção ao deserto para pegarem a terra prometida. Estava claro. Vai ler a tua Bíblia. Estava claro. Senhor, eles ouviram um barulho de Faraó a vir com o exército. O que é que vamos fazer? Deus disse: Moisés, tens o que nas mãos? Tenho a vara. Moisés bateu no mar. Pá. O mar se abriu. Pá. Amém. Estava claro. E Faraó, só que a Bíblia diz que o anjo do Senhor moveu a nuvem. E aonde Faraó estava, ficou escuro. Posso contar uma revelação? É por isso que eles entraram no mar, porque eles não tinham dado conta que o mar se tinha aberto. Porque depois do que eles viram Deus fazer, eles não seriam loucos de ver o mar aberto e entrar dizendo: ei, que Deus é. Eles nem tiveram tempo de dar conta que o mar se tinha aberto. E eles continuaram a cavalgar atrás de Moisés. Por quê? Porque enquanto que à frente para Moisés e os egípcios e o Israel estava claro, a nuvem ficou atrás e para Faraó estava escuro. Eles só estavam a ver chão. Não deram conta que no lado direito e que no lado esquerdo tinha se formado o quê? Uma parede de água. Quando todos passaram, foi como um pá! O mar fechou. Os homens não entenderam de onde estava a vir água. Cavalos, todo mundo a morrer afogado. Deus quer te ensinar algo. É na noite que você vai aplicar armadilhas para os teus inimigos. Amém. Eles vão te deixar de uma forma de manhã. E eles estão... E ouça, e muitos deles não vão dormir. Eles vão pensar que te deixaram com o mesmo nível de fraqueza. Amanhã vai acordar mais fraco. Amanhã, quando eles acordarem, quando você acordar, eles têm que assustar. Não, não era para morrer. Eu fiz algo ontem à noite. Yes. Eu construí algo ontem à noite. Yes. Eu edifiquei algo ontem à noite. Yes. Eu consultei o meu Deus ontem à noite. Eu interagi com o Pai ontem. Yes. Os dominadores. Ouça, se você for... Vou dar um exemplo mais por natural. Isso está... E por isso é que nós temos que ir muito pouco a ler muito as histórias diretas dos judeus ou dos hebreus. Você vai entender. Você já deu conta que nos filmes bíblicos, toda vez que acontece um milagre sobrenatural, escurece? Nunca deram conta? Amém. Houve trovoadas. Era de manhã, de repente, brum, ficou escuro. Posso dar um exemplo? A hora nona. Jesus is on the cross. Era de manhã. Jesus estava na cruz, crucificado. Yes. E a Bíblia vai dizer, de repente ele disse: Pai, a ti entrego o meu espírito. Ouça, a Bíblia diz que houve trevas e temor de terra. Por quê? Porque Jesus estava a aceder a um novo nível de domínio. Quando ele saiu daquela morte, depois de 3 dias, lhe foi dado um nome acima de todos os nomes, a qual todo joelho se dobra e toda língua confessa que ele é Deus, para a honra e para a glória do Pai. Teve que escurecer a igreja, teve que ficar escuro, teve que surgir noite, teve que vir trevas. Amém. Oh, está na tua Bíblia. Você nunca leu isso? Você não sabe o que aconteceu isso? Era de manhã, era cedo, estava claro.
Por quê? Porque sentenças daquela natureza nunca se executavam de tarde nem de noite. Executavam-se quando? De manhã, para todo mundo poder ver. Mas Deus trocou o fuso horário. De repente ficou. É por isso que a Bíblia fala que os homens que estavam a crucificar Jesus tiveram que dizer: esse era o quê? Esse era mesmo o Filho de Deus. Porque eles falaram: sou o Filho de Deus. Pode fazer num dia com... Eu nunca fui para Israel, mas Israel é quente que dá medo. Imagina um dia. É por isso que Jesus pediu água, porque teve que sede. Imagina um dia com 34, 35, 36 graus centígrados. Não há margem para chover. E de repente, só foi Jesus dizer: Pai, aqui é o meu espírito. Sabe o que é que Jesus estava a dizer? Senhor, está na hora da minha promoção. Está na hora de aceder a um novo nível de domínio. Amém. E sabe o que é que Deus, quando Deus escolheu, sabe o que Deus estava a dizer? Filho, é impossível eu fazer isso sem gerar trevas, sem gerar noite. Amém. Quando Jesus entrega o Espírito, teve que escurecer, teve que ficar escuro, trevas, trovoadas, relâmpagos. E a Bíblia fala que Jesus exclamou e morreu. Amém. Se você prestar atenção, os filmes históricos da Bíblia, sempre que eles forem contar a parte de um relato sobrenatural, de uma catástrofe, de alguma coisa, você vai ver que os efeitos, como se diz aquilo, cinematográficos que eles vão usar, vai ter escuridão, Amém. vai ter trevas. Amém. De repente eles vai estar claro, e quando tiver acontecer algum problema vai escurecer. Por quê? Porque tem algo que os, como é que se chama os caras que fazem os filmes? Os roteiristas, os produtores, os realizadores descobriram que nós estudamos a Bíblia e não descobrimos. E por quê? Porque, por exemplo, os brasileiros, quando vão escrever algumas novelas, eles não ficam só pela Bíblia. Eles vão para Israel. Eles conversam com, como é que se chama? Meu Deus, historiadores. Amém. E para enriquecer. É por isso que você às vezes vê algumas partes de algumas novelas, né, da Record, que você olha para todo mundo, mas isso não está aqui não. Algumas coisas são elementos, porque nem tudo está na Bíblia. Algumas coisas são elementos históricos que lhes dão. Os realizadores e os roteiristas descobriram que Deus não faz coisas sobrenaturais sem trazer trevas. Amém. Sem trazer noite. Amém. Deus nunca vai te dar um grande domínio. Ouça, é impossível. Pode procurar qualquer pastor no mundo que está num high level, numa alta dimensão. Pode lhe perguntar. Ele vai te dizer: meu filho, eu posso não orar de manhã, eu posso não orar de tarde, mas à noite eu faço acontecer. Amém. É a hora que os gigantes, ouça, é a hora que as decisões são tomadas. Amém. Vai para o reino das trevas. Você vai descobrir que existem sacrifícios satânicos que não se fazem de manhã. Existem oferendas que não se fazem de manhã. Você procura lá o sacerdote das trevas, ele vai te dar orientação e ele vai dizer: logo às X horas. Existem oferendas que se fazem no mar, que não se fazem de manhã, porque o Espírito das águas não vai te responder de manhã. I'm telling you. Eles vão te responder no cair das trevas. Há pessoas que foram fazer oferendas no mar, que o demônio veio e se apresentou a eles. Há demônios que nunca vão se apresentar a ti de manhã, como há espíritos e anjos que nunca vão se apresentar a mim e a ti de manhã. Há visões de Deus que você nunca vai aceder de manhã. Quando Jacó estava fugindo do irmão, a caminho da casa de Labão, do seu tio, ele deitou num local em que Abraão tinha sacrificado. Amém. Não foi de manhã, foi de noite. Amém. Porque já estava escuro e ele disse: deixa descansar um pouco para continuar a caminhada amanhã. Quando ele foi deitar sobre aquela pedra, a Bíblia vai dizer que ele teve uma visão clara. Que os céus se abriu e veio uma escada e ele viu anjos que desciam e subiam. Ele disse: verdadeiramente a presença de Deus está aqui. Foi naquele local que Jacó fez com Deus. Ele tinha azeite, colocou sobre a pedra e disse: Senhor, se me abençoares e me prosperares, tu serás o meu Deus. Amém. E eu te servirei toda a minha vida. Amém. Não foi de manhã, foi de noite. Yes. Foi de noite. Yes. Foi de noite. Amém. Há trocas espirituais que você não vai provocar com a tua
oração da manhã. Na verdade, o que Deus está seeking for, o que Deus está à procura, sabe do quê? Do teu sacrifício. Porque aonde houver um sacrifício, Deus vai estar por perto. Amém. O que Deus está à procura é do teu esforço. Por quê? De noite é difícil orar. Ou eu estou a falar por experiência própria. De noite é difícil orar. Amém. E quem foi que disse que para conquistar coisas em Deus tem que ser fácil? Única coisa fácil, se fosse fácil todo mundo conseguiria. Única coisa fácil na nossa concepção é respirar. Você não consegue entender. É algo que acontece automático. Mas quando já a tua torneira, você vai ver que é a coisa mais difícil. Não se conquistam grandes coisas no conforto, sumo natural de abacaxi. Tem que ser sacrifício. Amém. E é nos sacrifícios. Pedro, Tiago, João foram ao monte com Jesus. Jesus disse: venham orar comigo. Jesus está a receber visitação angelical. Os homens estão a roncar. Tem coisas que nós estamos a perder porque dormimos muito. Jesus estava a ter com eles: eu pedi-vos que ficassem aqui comigo. Houve um dia que eles foram acompanhar Jesus. Quando Jesus desceu, eles assustaram. Porque Jesus desceu com o quê? Com o rosto transfigurado. Transfiguração nunca vai ser provocada de quê? De manhã. Eles admiraram porque o rosto brilhava. Quando Moisés desceu do monte, o povo admirou porque o rosto brilhava. Era um noite desafio de sacrifício com Deus. Mas houve uma vez que eles fizeram um esforço e disseram: hoje não vamos dormir, vamos ficar com o mestre. Quando eles se mantiveram acordados, eles assustaram com o que viram. Moisés e Elias. Eu acredito que eles falaram: meu Deus, e nos outros dias quem veio? Eles falaram: mestre. Não vamos perder isso. Vamos fazer 3 tendas. Uma para ti, uma para Elias, uma para Moisés. Quer dizer que quando você está a roncar, trocas estão a acontecer que você não está a participar. Amém. Para dominar no dia, tem que dominar na noite. Amém. Até aqui a palavra do Senhor Jesus. Alguém celebra Amém. bem forte ao Rei da... Aleluia. Vamos celebrar Jesus.